Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Estamos gravando aqui em São Paulo, no estúdio novo que nós preparamos para receber os nossos colegas, né, da especialidade aqui na Vila Leopoldina. E hoje eu estou no terceiro episódio aqui, né, dentro dessa estrutura, recebendo mais um amigo cirurgião. Eu estou falando do professor Dr. Flávio Ferraz. Meu amigo, um prazer imenso poder recebê-lo aqui no nosso podcast. Já fazia um bom tempo que nós estávamos, né, tentando agendar esse episódio. Inclusive, eu tentei pegar uma agenda dele lá em Piracicaba, que ele ia fazer salto de paraquedas, não deu certo, mas nós viemos até São Paulo, viemos até o professor, e hoje, recebendo você aqui no estúdio, um prazer poder fazer esse podcast contigo. O prazer é todo meu, Ismael. Muito obrigado aí do convite. Esse convite já tinha sido feito há um tempo, né? Mas não é falta é falta da gente conseguir acertar a agenda mesmo, né? Porque para mim é um prazer aí estar com vocês sempre. Há anos que a gente já se conhece, já fizemos bastante coisa junto e estamos aqui hoje para discutir. Bater papo, falar um pouquinho sobre a sua carreira. Vamos falar sobre cirurgia ortognática, planejamento virtual para cirurgia ortognática, enfim, vamos navegar em algumas áreas aí que o professor Flávio Ferraz atua. Antes de nós começarmos o nosso bate-papo, queria fazer um agradecimento especial à Traumec, que vem apoiando, né, o canal da Bucocast, em nome do Paulo e do César Caritá. Gostaria de deixar aqui o QR Code e você que ainda não conhece a Traumec, você pode apontar o celular para o QR Code e, obviamente, ter mais informações aí, receber talvez um representante na sua região. A Traumec está no Brasil todo, fora do Brasil também, na América Latina, enfim. Você que nos acompanha pelo canal pode ter acesso aí aos materiais da Traumec. Professor, falando um pouquinho sobre a sua formação, né, dentro da especialidade, você que tem graduação pela Unesp de Araçatuba, né? Exatamente. E fez sua residência no HC, no Hospital das Clínicas em São Paulo, onde você é preceptor hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho da formação sua dentro da especialidade. Maravilha. Bom, como você falou, né, eu sou de Araçatuba e minha formação foi feita lá na graduação, né, e de lá vim para São Paulo. Na realidade, sempre morei em São Paulo. Isso há quantos anos? Isso, nossa, brincadeira, hein? Eu entrei na faculdade em 95 e saí em 98, né? Mas eu tô na odontologia antes disso, né? Antes de ser dentista, eu fui protético. Fiz Caracas. curso de técnico em prótese, trabalhei em laboratório de prótese Pouca gente sabe disso. antes de ser dentista, você vê? E depois fui fazer odontologia, apaixonado por prótese e ortodontia, e no meio eu acabei gostando de cirurgia. E foi aí que eu comecei a ter contato com alguns hospitais. Na época não tinha muito lugar para a gente fazer estágio, né? Não tinha muitas residências para prestar. E nessa época, aí na década de 90, a gente só tinha residência no Hospital das Clínicas, na Santa Casa, no Mário Gatti. Eram poucas residências disponíveis na época. E muito concorrida, né? Muito concorridas e a gente sempre brigava por fazer estágio antes, né? Dificilmente passava alguém em residência que não tivesse feito um estágio hospitalar antes, né? Então, desde o terceiro ano da faculdade, eu me interessei por cirurgia e comecei a fazer estágios aqui em São Paulo. Eu vinha no final de semana e fazia estágios. Eu fiz estágio no Hospital do Mandaqui durante um bom tempo. Fui 2 anos estagiário do Hospital do Mandaqui na época. Foi quando aí eu prestei a residência no HC, entrei na residência. Na época tinha o Hospital do Tatuapé também, que era muito conhecido. E na época eu prestei residência do HC, passei e fiquei lá durante a minha formação toda. Período de residência são 3 anos aí de tempo integral, né? Imersos dentro do hospital. Então, uma época muito rica aí de aprendizado, né? Você, na época que você fez residência, tinha especialização já na época ou não? Na época tinha já especialização, ainda tinha uma situação em que você podia optar entre a fazer sua formação de bucomaxilar em especialização ou em residência, né? Ainda hoje ainda existe essa questão, né? Que é uma questão complexa, né? Porque a formação do colega que faz residência é totalmente diferente de quem faz especialização.
Por mais que tenham professores com boa vontade na especialização, você tem um tempo de carga horária muito curto, né? E a especialização que tem especializações que são de final de semana, outras que são uma semana durante o mês. Isso, na minha visão, é uma formação muito pequena para você passar por todas as áreas da cirurgia e ter experiência na cirurgia, né? Eu acredito na formação do residente que fica no plantão a noite inteira, 24 horas, recebendo paciente no plantão, que opera de madrugada, que tem a oportunidade de ver todas as áreas da cirurgia, em ambulatório, em discussão de caso, reunião clínica. No HC a gente tem uma formação, até hoje, né? Uma formação que o residente faz 5 reuniões clínicas por semana, fica de plantão pelo menos 2 vezes por semana fora, todo ambulatório, centro cirúrgico. Então é nessa formação da cirurgia bucomaxilofacial que eu acredito. Você não acha também que essa questão da especialização veio muito por falta de não conseguir hoje a demanda atender, o número a busca, a procura pela formação e apesar de ter vários hospitais hoje, consegue atender? Como que você enxerga isso? Assim, sendo um pouco pragmático na situação, né, eu vejo que uma coisa não pode substituir a outra, né? Você não pode simplesmente facilitar para poder atender a demanda, facilitando demais a qualidade. A gente não está falando aqui de qualquer coisa, a gente está falando de uma área da saúde nobre, com uma situação em que você vai operar o paciente, vai operar a face do paciente, que você vai ter situações aí que são desafiadoras, né? Então, você oferecer, aumentar a quantidade, diminuindo a qualidade, eu não vejo que é o caminho, né? Eu acredito muito na formação, por exemplo, que se tem nos Estados Unidos, por exemplo. Lá, você tem a quantidade de residentes, a quantidade de residências com a quantidade de vagas disponíveis de acordo com a necessidade do mercado de trabalho. Então você tem lá uma quantidade precisa ter tantos bucos nessa cidade, eu tenho que destinar um buco aqui. Está aposentando vai aumentar uma vaga de residência, entendeu? Então você não aumenta a quantidade de bucos, você aumenta a quantidade, você dá de acordo com a necessidade da população, não de acordo com a necessidade da busca. Eu posso ter 100 negros querendo fazer residência, mas se eu tiver 2 vagas, porque depois, se eu boto especialidade na mão dessas 100 pessoas, na hora que eles vão para o mercado de trabalho, acontece o que está acontecendo hoje. Eles não têm onde trabalhar, eles não têm paciente para atender, ou vão atender em situações que são muito precárias de atendimento, e aí começam o que a gente fala, parece que está vendendo o corpo, né? Parece que já começa a banalizar demais a especialidade, porque o cara não tem quem atender, começa a oferecer tratamentos a valores muito baixos, começa a oferecer tratamentos que nem são necessários porque o cara está precisando ganhar dinheiro. Então, é uma deturpação daquilo que deveria ser o correto, né? Se você tem lá um buco que foi formado para estar naquela situação, tem uma quantidade de pacientes boa para ele atender, ele não vai, ele vai trabalhar em boas condições, ele vai ter uma boa formação. Então, eu não acredito naquela história de, vamos criar especialização para, se tem a procura de 100, eu tenho que formar esses 100. Não. Eu acredito numa formação meritocrática. O cara tem que ter mérito para conseguir entrar numa boa residência e fazer. Se o cara não tem essas condições, ele pode estudar, se formar para conseguir entrar, né? Agora, não simplesmente oferece a torta direito para que o cara consiga se formar a qualquer custo. A custo de quê? Depois vai soltar esse buco dentro do mercado de trabalho para fazer cirurgia ortognática, para fazer cirurgias complexas. E aí o que a gente vê hoje é uma quantidade enorme de pacientes tendo que ser reoperados, de situações de complicações severas. E quando você pega o caso, você fala, puxa, qual é a formação dessa pessoa que fez isso? Então, obviamente que complicação todo mundo pode ter, situações isso, só que hoje em dia aumentou demais. A frequência de complicações na nossa especialidade aumentou muito. Você falando assim, agora eu vou fazer, vou tentar perguntar com a cabeça do cirurgião
que fez especialização, né? É claro que você, obviamente, é nítido que você é da formação pela residência. O cirurgião que vai fazer, que está buscando formação para cirurgia ortognática, porque parece que se tem muito cirurgião formando especificamente para fazer ortognática. E aí você não tem cirurgia ortognática no hospital, por exemplo. Tem muitos hospitais que você não tem condições, não tem casos de ortognática. E aí a pergunta é, porque a gente teve um cirurgião que veio e fez aqui um podcast e a gente debateu esse questionamento. Você entende que a base da cirurgia ortognática vem do trauma, vem do hospital? É preciso ele passar por esse caminho também? Ou ele fazer especialização e estar inserido numa equipe que tem volume de cirurgia, talvez possa entregar para a especialidade um profissional capacitado em fazer a cirurgia ortognática? A gente pode até, assim, tem bons exemplos, né? Eu não vou falar que não tem, assim, tenho amigos meus que fizeram especialização, participaram de boas equipes, são ótimos cirurgiões, né? Em ortognática. Só que aquela história, eu acredito que a ortognática deveria ser o último passo da formação do cirurgião, não o primeiro, não o segundo. Que tem acontecido muito, né? Isso. Acontece isso muito. No momento que o colega vai para o hospital, primeiro faz uma formação em degrau, né? Inicialmente ele vai passar pelo R1, onde ele vai fazer cirurgia oral menor, vai fazer dente do siso, vai tirar dente incluso, vai fazer pequenos retalhos, vai fazer cirurgias pequenas. Próximo passo, vai para a cirurgia do trauma, esse cara vai fixar uma fratura, esse cara vai fazer um acesso cirúrgico um pouco mais complexo, ele vai conseguir determinar a posição da fratura, redução da fratura e tudo mais. Isso é base para fazer uma ortognática, né? Você vai aprender a dobrar bem uma placa, você vai aprender o que é estabilidade, vai aprender o que é biomecânica de um caso de uma fratura. Depois que você passou por isso, fazer ortognática é mais fácil. Agora, aprender o início pela cirurgia ortognática é muito mais difícil, muito mais complexo. Então, a formação, na minha visão, tem que ser uma escada. E ela vai sendo construída, a base vai sendo construída para que no final da pirâmide você trabalhe com uma cirurgia mais complexa, porque aqui embaixo você está bem sedimentado, né? Agora, se você vai direto para uma cirurgia complexa, qualquer coisa que varia daquilo lá é igual a árvore sedimentada na areia ou na terra, né? Qualquer vento mais forte que bater, derruba a árvore, ou seja, uma complicação mais severa que esse cara tiver numa cirurgia ortognática, talvez ele tenha dificuldade de resolver. Então, é nisso que eu penso. Nós já começamos pelo tema de especialização versus residência e o professor Flávio é bem claro na sua opinião, mas como você falou, hoje nós temos grandes colegas da especialidade que não fizeram residência e que navega muito bem dentro das principais áreas da especialidade, né? Cirurgia ortognática é uma delas. Assim, a gente tem bons exemplos, só que a gente tem os exemplos das pessoas que deram certo. É igual jogador de futebol, né? Muita gente entrou para jogar, mas nem todo mundo foi chegar no time principal, né? Então, obviamente, o cara faz especialização de quantos que fazem especialização. Pega a quantidade de vagas da especialização e a quantidade de vagas da residência. É totalmente diferente. Mas quantos desses caras da especialização tiveram a oportunidade de entrar numa equipe top, numa equipe legal, que opera sempre, e esse cara saiu com uma mão boa? Agora, versus quantos que não tiveram essa oportunidade e estão aí, voltam para o consultório frustrados às vezes, porque não tem a oportunidade de fazer algo mais pesado, mais forte, né? Então, eu acabo pensando que a gente vê aquilo que deu certo, mas aquilo que não deu, a gente não tem esse exemplo. Deixa eu perguntar para você, dentro da residência lá, já teve aluno que desistiu, que foi para a residência imaginando uma coisa e a hora que sentiu... Vários, né, cara? A gente tem uma média de desistência. Vou te falar que esse ano a gente teve, dos 2 hospitais que eu trabalho nos 2 hospitais da Universidade da USP, né? No HC e no HU. A gente teve esse ano desistência no HU, 2 desistências, e no HC a gente teve 2 desistências. Ou seja, tem desistência, porque o cara entra,
é pesado a residência, né? O cara tem que dormir lá, o cara tem que, né? E às vezes o cara não tá habituado, né? Tá saindo da casa da mãe, do pai, né? Tudo quietinho, tudo quentinho, e chega lá e o negócio é pesado, né? Eu Tem quero que. fazer cirurgia ortognática, só que ele não quer passar por Só que essa, você não quer passar pelo caminho, pelo né? processo. Então, essa história é que o cara quer passar lá na frente já e beber água limpa, né? E nem sempre é por aí. Professor, quem influenciou você dentro da especialidade? Como que você escolheu a cirurgia? Você falou que você fez a parte de antes da Eu, odontologia, eu você fiz fez prótese, né? prótese, né? E quem que te levou para Que esse caminho aconteceu? como Então, é que você... primeiro, assim, eu tive contato com alguns professores na faculdade, né? Eu fui, eu fui aluno de iniciação científica na cirurgia do professor César Perry, e era um cara expoente na época, né? O César Perry e o Paulo Perry eram dois expoentes na área. E eu tive a oportunidade de ser aluno desses caras, e o professor Tetsuo Okamoto, que era um professor da época que era extremamente científico. Eu gostava muito de pesquisa. Na época a gente fez a Araçatuba era cheio de pesquisa em macaco, né? Hoje em dia praticamente não se faz, mas a gente fazia pesquisa em biotélio de macaco, de coelho, cachorro, rato. A gente tinha disponível para fazer pesquisa e eu gostava muito. Na época eu fiz iniciação científica nisso, acabei me apaixonando pela cirurgia nessa época. Foi quando eu fui buscar os hospitais, né? Eu morava aqui em São Paulo e fazia faculdade no interior. Quando eu estava aqui em São Paulo, no final de semana eu caçava algum hospital e ia lá bater na porta, ó, vem cá, será que eu posso fazer estágio aqui? Na época não tinha estágios diretos, né? Isso em que ano? Isso foi em 96 ou 97, 97, 96. Eu sei que eu tive a oportunidade de conhecer um grande cirurgião que ele não está no métier das redes sociais, como muitos não estão, né? Mas eu tive a oportunidade de conhecer um cirurgião que tinha uma mão para operar fantástica e foi um cara de uma humildade para me ensinar na época impressionante, que é o Dr. José Pereira. E ele atualmente é preceptor no Hospital do Tatuapé. Ninguém muito ouve o nome dele, mas se você perguntar para um ex-residente dele quem é o Zé Pereira, todo mundo vai falar é um belo cirurgião de mão cheia. E esse cara, eu tive a oportunidade de conviver com ele durante 2, 3 anos. E junto com ele, na época, eu conheci, trabalhava também lá no hospital, o Dr. Hélio Shinohara, que também é um cirurgião que está meio que à parte das redes sociais, mas também é um cirurgião fantástico, um nome, uma cabeça super inteligente. E eu tive contato com esses dois caras e acompanhei eles durante 2, 3 anos. Eu tive uma oportunidade nessa época aí eu me apaixonei pela cirurgia mesmo. Porque esses caras operavam demais e não era uma situação de. Não era algo que eles falavam que faziam, era o que eu estava vendo que eles operavam muito bem, tinham um nível de conhecimento muito alto, muito diferenciado. E aí foi que eu decidi partir para o lado da residência, e mesmo por conselho deles, né? Na época eles falavam para mim: Meu, vai fazer residência, vai fazer residência. E aí foi quando eu fui prestar residência no HC, passei. Lá eu tive, além são ótimos preceptores, ótimos professores no ANHC, lá tinha um cirurgião chamado Dr. Jean-Peter Hughes, que era um cirurgião também fantástico, uma mão fantástica, um conhecimento enorme, que também é um cirurgião que ele só está indo para as redes sociais agora, mas na época também não tinha muito essa história de rede social na época, né? Sim. E esse cara, ele tinha feito residência no Hospital das Clínicas e depois foi para os Estados Unidos fazer residência com o professor Ellis, que é o cara mais top assim, hoje, da cirurgia bucomaxilofacial do mundo. É o cara, assim, mais referenciado, é o cara que fez todos os guidelines de cirurgia de trauma, de ortognática. Esse cara que desenvolveu a cirurgia de modelo antigamente, esse cara que, junto com o Dr. William Bell lá nos Estados Unidos, né? E o Dr. Jean-Pierre Hugues tinha feito residência com ele, né? E ele era o nome da cirurgia ortognática na época que eu estava aqui fazendo residência, né? E ter a oportunidade de ver esse cara operar, de ver esse cara planejar na época, foi um divisor de águas também.
tive essa oportunidade, eu tenho um carinho muito grande por ele, né? Se um dia ele ver isso, saiba que eu tenho muita gratidão a esses três nomes, né? O Dr. Hélio Shinohara, o Dr. José Pereira e o Dr. Jean Peter Hughes, que foram três pessoas aí muito fundamentais na minha formação. E o Dr. Jean Peter Hughes fazia uma cirurgia ortognática limpa, linda de se ver, bonita, com resultado previsível. A cirurgia dele tinha começo, meio e fim, que assim, não tinha que se falar. Era impressionante ver esse cara operando. E eu tive essa oportunidade de acompanhar ele na residência. E quando eu terminei minha residência, eu falei, é isso que eu quero fazer. Vamos pro lado da ortognática. Na época, eu terminei a residência e fui trabalhar em alguns hospitais de referência em trauma, né? Saí da residência e fui para o Hospital do Mandaqui, para o Hospital Vila Penteado, que são hospitais de trauma pesado, né? Esses hospitais têm um volume de trauma muito grande, e eu sempre gostei muito de trauma. A gente acabou, durante 6 anos, eu fiquei no Hospital do Mandaqui operando trauma, no Hospital Vila Penteado, e foi quando aí foi saindo os concursos do HC, do HU, que eu fui migrando. Mas tive também uma escola enorme nesses dois hospitais, porque é o hospital de porta, que entra baleado, entra paciente com acidente grave, entra aquele trauma mesmo, em que você entra com o cirurgião geral, entra com o neurocirurgião, e tem uma visão aí impressionante, né? Hoje em dia, esses dois hospitais têm boas residências também, né? E são residências recomendadas que a gente recomenda. Enfim, essa foi a trajetória aí até eu acabar nos hospitais que eu tô hoje. Você sempre foi bom aluno de escola? Você sempre foi o cara que tirava notas boas? Nem sempre fui bom aluno, né? Impressionante, né? Na época do ensino fundamental, médio, era um aluno mediano, né? E só que quando eu fui para faculdade, assim, na realidade antes quando eu fiz prótese, como eu já trabalhava com prótese, eu fazia de manhã, eu fazia o colégio técnico e à tarde eu trabalhava no laboratório, ou seja, quando eu chegava no colégio meio que já sabia o que estava acontecendo, então fazia o básico ali. Quando eu fui para faculdade, impressionante como eu me apaixonei por aquilo e eu vi muito sentido naquilo, né? E comecei aí me desenvolver mesmo, assim. Aí na faculdade, assim, modéstia à parte, eu tava entre os primeiros ali sempre, né? É, acabei ficando como o primeiro aluno das disciplinas todas de prótese, porque aí era fácil, né? Como eu era Você já protético antes, tinha. tinha um ranking na faculdade das disciplinas de prótese que juntava materiais dentários, prótese fixa, prótese e todas as próteses total. Juntava tudo e dava um ranking, né? Eu tenho até hoje a plaquinha lá como melhor aluno disso. E em cirurgia eu fui o segundo melhor aluno. A primeira aluna foi a minha parceira da época, que hoje nem é dentista mais, a Evelyn. Mas, modéstia à parte, mas porque é uma coisa que a gente vê que quando você começa a fazer algo que você gosta, faz sentido e aquilo, o estudo passa a ser prazeroso, né? Eu falo isso para meus filhos hoje, né? Meus filhos estão no ensino médio, fundamental, Tá fazendo e mais algum muitas. dentista lá ou não? Não, eu acho que eles não vão correr para esse lado. Mas eu vejo que a dificuldade, talvez, do aluno de estudar é quando ele não vê sentido naquilo, ele não sabe para que ele vai usar, ele não sabe o princípio daquilo, então ele estuda porque tem que estudar. Mas quando você vai para a faculdade e quando você encontra aquilo que você realmente queria fazer, não tem para ninguém, cara. Você vai estudar porque você gosta, né? E aí você vai ser bom aluno, não vai ter jeito. Você fez prótese antes de fazer a bucomaxilo, que é a base do implantodontista hoje, né? O cara entender Exatamente. Se que o cara você faz implante, né? faço implante e na realidade quando eu terminei a residência, eu fui fazer um curso de implante e tive o Que foi prazer, antes da bucomaxilo. Que foi não, antes da. depois da bucomaxilo. Depois, que Fiz normalmente o cara começa normalmente no implante, né? Não, então terminei a residência, não, terminei a faculdade, fazia clínica geral, fui fazer residência. Depois da residência, fiz curso de implante, que inclusive eu tive a honra de ser parceiro de curso de implante do Dr. José Pereira, que era o meu chefe no estágio, né? A gente fez esse curso de implante junto. Junto. Durante 10 anos eu fiz clínica geral mesmo, porque eu acreditava sempre acreditei que o buco ele tem que ser um bom clínico.
qualquer especialidade na odontologia, o cara tem que ser um bom clínico. Fazia endodontia, fazia prótese fixa, fazia restauração, fazia de tudo. Talvez seja uma coisa que hoje eu vejo que uma coisa que atrapalha um pouco o dentista hoje, né? O cara faz residência, o cara termina como cirurgião, ele quer já ganhar rios de dinheiro como cirurgião de cara, né? Nem sempre ele vai ter essa oportunidade. Obviamente vai ter um ou outro que vai, mas o residente ele sai da residência, ele está espelhando aquele cara que foi professor dele. E aí ele acha que ele vai sair da residência tendo 10 pacientes de ortognática por mês, ganhando rios de dinheiro, e não vai ser assim. Ele vai sair da residência, vai se deparar com uma situação que ele vai ser um dentista com especialização em cirurgia. Talvez ele tenha que fazer dente do siso, talvez ele tenha que atender um pouco de clínica. E como eu sempre gostei da odontologia, eu nunca me furtei a fazer clínica geral. Isso me deu uma base enorme no sentido de saber indicar um tratamento integrado, de saber indicar bem um implante, uma prótese em si. Depois desses 10 anos, na realidade eu fui migrando aos poucos, porque aí eu fui ganhando pacientes de cirurgia e fui parando de fazer outras especialidades, até o ponto em que eu pude parar de fazer a maioria da parte da odontologia para fazer só cirurgia. Hoje em dia eu faço cirurgia, faço implante e ainda faço alguma coisa de prótese sobre implante, principalmente para paciente oncológico, né? Que a gente hoje trabalha com reconstruções maxilofaciais complexas e muitas vezes é difícil de referenciar esses pacientes para fazer a parte a parte protética, porque você vai fazer a prótese sobre um implante colocado num osso transplantado. Então, muitos dentistas não vão pegar esse tipo de situação. E eu faço as próteses desses casos até hoje. Então, nesses casos de reconstrução complexa, a gente faz desde o planejamento, a cirurgia, implante, prótese, entrega o Caracas. cara pronto para a Sim, sim, sociedade, sim. Que né? é a parte bem complexa hoje do protético, né? De fazer esse tipo de procedimento com o cirurgião e você já otimiza, você faz tudo dentro da clínica, é isso. Exatamente. Eu vejo que assim, até essas reconstruções complexas, o tratamento inicial começa onde você vai botar os dentes, né? Ou seja, o teu conhecimento de prótese, ele vai ser simplesmente o início do planejamento, né? Se o seu paciente vai, por exemplo, perder a mandíbula e você tem que determinar onde você vai botar o retalho, o transplante, você tem que determinar baseado onde vai estar o dente. Primeiro onde está o dente, depois onde vai para o dente estar ali, eu tenho que ter o implante aqui. Para o implante estar ali, eu vou colocar o osso nessa posição, para ele atender a demanda do implante. O que a gente tem na maioria dos casos, né? Desses casos de reconstruções complexas? Muitas vezes o planejamento disso são feitos pelos próprios cirurgiões plásticos ou cirurgiões, o microcirurgião que vai fazer o posicionamento de um retalho de fíbula, por exemplo. Nesses casos, o cara vai colocar baseado em quê? Na estética da face, mas muitas vezes aquele fragmento de osso não atende a posição protética e o paciente não consegue pôr dente, né? Ele vai ficar externamente bonito, mas ele vai ficar sem dente. Então, hoje em dia a gente entende que o princípio todo, no final das contas, você quer o quê? O paciente com função. Função maxilomandibular significa o paciente mastigando, obviamente sorrindo, obviamente engolindo, conversando. E para que você tenha tudo isso, você tem que ter dentes em uma posição correta. Esse é o princípio, né? Então, ter o conhecimento de prótese me deu a possibilidade de saber onde eu vou botar o implante, depois onde eu vou planejar o retalho, o transplante, e depois fazer o planejamento disso tudo. Então, integrar essas especialidades fez toda a diferença para que a gente hoje conseguisse fazer essas reconstruções mais complexas. Você que nos acompanha pelo canal da Bucocast, não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, acione o sininho e também no Instagram, @Bucocast, e também agora o Bucocast Academy, que o professor Flávio Ferraz deixou uma aula especial pra gente lá, que você pode conferir também. Professor, pensou em ser médico, fazer medicina antes da odontologia? Que tem alguns bucomaxilo que arriscaram, tentaram a medicina e depois caiu na odontologia. Você foi um desses ou não? Cara, não. Você sabe que o meu irmão é médico e na época que a gente fez meio que cursinho juntos, né? E ele fez focado na medicina, eu fiz focado na odontologia, né? Entrei na odontologia, sempre quis ser dentista, assim. Desde que eu comecei a fazer prótese, eu entrei porque eu queria ser dentista, Mais alguém da família né? é dentista? Não, é que eu me apaixonei
pelo trabalho que o meu ortodontista fazia, assim. O consultório dele era muito legal, ele tinha Você usava aparelho? Você era um Eu usei, paciente eu fui paciente de ortodontia. de Foi aí que eu ortodontia? decidi ser dentista. Ah, E legal. aí eu quis fazer odontologia. Obviamente que quando eu terminei a residência, você se depara numa condição que eu acho que muitos se deparam, que é o seguinte: você vê que o mercado de trabalho para bucomaxila é um pouco restrito no sentido de você entrar dentro dos hospitais, né? Existe uma restrição que hoje em dia a gente não tem tanto mais. Hoje em dia quem está entrando agora está bebendo água limpa, mas na época que eu terminei a residência, muitos hospitais não credenciavam buco. Você tinha uma dificuldade enorme de pedir cirurgia. Você tinha uma dificuldade enorme de autorizar a cirurgia no convênio, porque o convênio que autoriza as nossas cirurgias é o convênio médico, não é o convênio odontológico. Então você tinha dificuldade de fazer esse trâmite todo, não era uma coisa azeitada como está hoje. Hoje em dia todo mundo vai lá, pede cirurgia, tá, faz o cadastro no hospital, tá tudo certo, Podia estar melhor, né? né? Podia estar melhor. Mas na época, a maioria dos hospitais não credenciava buco. Então você saía da residência e falava, poxa, eu fiz tudo isso aqui que eu fiz para não conseguir entrar e operar. Aí nesse momento eu parei, pensei e falei, bom, acho que eu vou fazer medicina, né? Só que já estava numa época em que Teve essa época de dificuldade, assim, de credenciar teve uma bucomaxila, época muito difícil que os cirurgiões novos deveriam saber, né? Por quê? Porque foi uma época que era uma briga enorme com algumas especialidades, por exemplo, cirurgião bucomaxilofacial e cirurgião plástico não se davam, né? No HC, então, era uma briga quase de mão armada, né? Então, um falava mal do outro, um falava que quem tinha que tratar paciente da face era o cirurgião plástico, o outro falava que era bucomaxilo, Isso era e geral. era uma briga geral, não era uma briga, era uma coisa que era o Brasil inteiro, entendeu? Ou o dentista tinha que cuidar de dente, não era o cara pra. Exatamente. Todo mundo te questionava quando você entrava no hospital e fazia um trauma de órbita, perguntava, por que você está metendo na órbita? Isso não é da coisa do oftalmo, coisa do otorrino, Cirurgião de trauma. por que que isso não é do cirurgião plástico, né? Então era uma briga isso aí. Anestesista te questionava, entendeu? Você estava operando, o anestesista vinha te perguntar, mas isso aí que você está fazendo não é da sua área, não. Aí você tinha que provar pro cara por que que você estava fazendo aquilo, você tinha que mostrar a legislação, entendeu? Então, você ia credenciar no hospital, não era. Às vezes o hospital nunca tinha ouvido falar em buco. O diretor do Caracas. hospital falava assim: eu não quero buco no meu hospital, não, isso aí só dá problema. Ou outro questionamento que tinha: quem que assume a responsabilidade se o paciente morrer na sala de cirurgia? Era um questionamento que tinha. O anestesista não queria anestesiar para buco. Essa época teve. Caracas. A gente tinha dificuldade, às vezes batia de frente com anestesistas que falavam: eu não anestesio o pabuco. Porque ele não tem responsabilidade sobre a cirurgia dele. Se alguém morrer na sala, eu sou o único médico, eu que tenho que assinar o atestado de óbito. Entendeu? A briga era nesse nível. As coisas foram melhorando, porque foi muita briga do Colégio Brasileiro de Cirurgia, mostrando para os hospitais, fazendo as normativas, fazendo as normativas em conjunto CRO e CRM. Então a gente tem que levantar a mão para o céu para os cirurgiões antigos que brigavam pela gente. A gente está falando aí de cirurgiões como, vou citar nomes, a doutora Maria Eduina da Silveira, cirurgiões como o doutor Valdir Antônio Jorge, como o Dr. Lobo Leandro, como antes deles, né, o Dr. Igar Gandra, são gente da antiga que brigou para ter acesso ao hospital. Pra ser o que é hoje a bucomaxila. Só que agora o que é hoje entra naquela história que a gente falou entre a especialização e a residência. Porque o cara que às vezes não está acostumado com o ambiente hospitalar, porque faz residência dentro de uma escola, e na hora que ele vai para o hospital, ele vai para assistir cirurgia, esse cara não sabe se portar muitas vezes dentro do hospital. E aí começa a denegrir a imagem do hospital, do buco no hospital. E a gente vê vários exemplos disso. Obviamente, volto a falar que tem ótimos cirurgiões que fizeram especialização, mas tem muito cirurgião que não sabe se portar no hospital e acaba denegrindo a imagem do buco. Por isso que hoje muitos hospitais descredenciaram todos os bucos do quadro. Você já ouviu falar disso, Sim, sim. né? Por quê? Porque tem muito buco fazendo besteira dentro do hospital e aí acaba ferrando todo mundo que está nessa jogada. Então, antigamente, no entrava, foi um trabalho. Quando todo mundo conseguiu trabalhar bem, todo mundo comemorou.
Mas parece que agora tem um pessoal que não conhece a história e que tá fazendo de tudo para acabar com tudo aquilo que eles construíram lá atrás. É Entendeu? uma Então realidade. existia, por exemplo, uma decisão entre o CRO e o CRM, que na época eu já trabalhava e acompanhei bastante isso. Existiu uma resolução em conjunta normatizando o CFM normatizando, entendendo qual é a área de atuação do bucomaxilo. Qual é a área de atuação do bucomaxilo? De tudo que você tem de trauma da glabela até o ióide, é a área do bucomaxilo, do côndilo para frente, né? Então é a área de atuação do bucomaxilo. Porém, existem algumas coisas na legislação que foram tiradas do buco pelo CFM entender que precisaria ter mais formação para fazer isso. Por exemplo, cirurgias de glândulas salivares maiores e cirurgias estéticas da face, né? Naquele momento houve um entendimento entre o CRO e o CFM para que isso acontecesse. E agora o que a gente vê? Por uma falta de mercado de trabalho, existiu uma necessidade, tanto da buco como da odontologia, correr para o lado da estética, né? Porque é muito dentista jogado no mercado de trabalho, tem que aumentar a área de atuação. Então, nessa aumentar a área de atuação, começou-se a odontologia querer caminhar pela cirurgia estética. Bateu de frente com o quê? Com o CFM, que levantou aquela questão. Mas lá atrás, a gente não disse para vocês que para a gente ficar em harmonia vocês vão fazer exatamente isso e a gente vai fazer exatamente isso. Agora, quando você começa a querer entrar na minha área, quem sai perdendo, né? A odontologia foi entrando na área estética cada vez mais e a medicina foi vendo que aquele negócio não está acontecendo. Quem sai perdendo é o buco que está na transição disso aí. E muitas vezes é por isso que muitos hospitais têm descredenciado bucos de quadros inteiros, né? Você acha que essa fase da bucomaxilo que a gente está tendo com relação a descredenciamento, essas questões de hospitais, você acredita qual que é como que vai terminar isso? Você acha que tende a melhorar, voltar ao que era antes? Como que seu... Assim, eu vejo que existe um movimento grande dos órgãos que têm competência para isso. Na minha visão, o órgão que tem competência para isso é o Colégio Brasileiro de Cirurgia, né? Que é a entidade que pode brigar por nós, né? Tanto que eu até defendo o colégio, porque eu acredito que os bucomaxilos têm que se credenciar ao colégio mesmo, apesar, concordando ou não concordando, é a entidade que pode brigar por nós, não é o CRO que vai brigar por nós, né? Então, é o colégio. E eles têm feito normativas, eles têm feito, por exemplo, resoluções de OPME, o que é legal usar numa cirurgia, o que não é legal. Ou seja, eles estão dando suporte para que as áreas da medicina consigam aumentar a credibilidade na cirurgia bucomaxilofacial. Essa é a palavra. A bucomaxilo precisa voltar a ter a credibilidade que tinha há tempos atrás. E voltar a ter credibilidade é você indicar aquilo que você pode fazer, aquilo que a sua formação te inspira para fazer, né? O professor Flávio Ferraz falando, né, desses assuntos, você que está acompanhando aí, provavelmente você já deve imaginar. Você mudou? O professor Flávio Ferraz falando desses assuntos, você provavelmente deve imaginar quanto tempo ele está na especialidade. Ele está beirando aí os seus 30 anos, há quase 3 décadas aí dentro da especialidade, porque são assuntos que faz parte da história da especialidade e a gente considera ele um cirurgião raiz. Passou dos 20 anos, a gente já considera um cirurgião raiz. Dentro da sua formação na época, a bucomaxilo vivia um momento totalmente diferente no sentido de tecnologia, né? Por que eu estou falando isso? Porque você é uma referência dentro da especialidade com relação à tecnologia, falando de cirurgia ortognática, falando de planejamento virtual para a cirurgia ortognática, que você foi um dos pioneiros no Brasil com relação aos planejamentos virtuais. Você fazia modelo de gesso, o modelo convencional. Eu queria que você falasse como era o planejamento da cirurgia ortognática na sua época, como você começou. Como eu comecei. Então, entra dentro daquela situação, dentro da residência, eu tive contato com um cirurgião muito experiente nisso, né? E eu acompanhava bastante os planejamentos dele, tanto de
traçados predictivos, né? O que é traçado predictivo? É você pegar uma teleradiografia lateral, colocar um papel de acetato e fazer o desenho da teleradiografia. Aí você cortava os papelzinhos assim, você reproduzia outros papéis, cortava um papelzinho só da maxila, um papelzinho só da mandíbula, movimentava aquilo para frente e para trás e determinava, bom, vai ficar legal eu avançar essa maxila 5 milímetros. Ou a mandíbula vai recuar 2, ou vai girar aqui, vai girar ali. E aí essas medidas você levava para um articulador, montava os modelos de gesso, serrava os modelos de gesso em cima de uma plataforma, você fazia o seu planejamento. Como protético, isso para você era tranquilo. Então, eu me identificava muito com aquilo, porque eu adorava mexer com gesso, adorava mexer com articulador semi-ajustável. Eu sei até hoje, se pedir, eu sei montar uma prótese total. Eu sei montar um caso no articulador e montar uma prótese. Ou seja, para mim fazer uma cirurgia de modelo era uma coisa atrativa. Eu gostava de passar tempos. Só que a gente passava 5, 6 horas fazendo uma cirurgia de modelo. Era uma coisa impressionante. Sujava o consultório inteiro. Era bem antiprodutivo, vou dizer assim, né? E esse tempo foi assim, eu operei, posso te falar, Ismael, que eu terminei a residência em 2002, até 2010 não se falava de planejamento virtual, né? Não se conhecia. Nessa época, quantos pacientes a gente operou no planejamento analógico? E ficava bom, ficava legal. Só que era uma cirurgia que dependia muito da experiência do cirurgião. Que tem até hoje, né? Muito cirurgião faz nesse modelo ainda, né? Sim, mas dependia muito mais porque você não tinha no teu modelo de gesso a visualização do que estava acontecendo no crânio. Só que à medida que você tinha mais experiência com cirurgia, você sabia que dependendo do movimento que você fazia ia te facilitar ou ia te piorar. Entendeu? Então, dependia muito da noção que o cirurgião tinha de cirurgia para fazer uma boa cirurgia de modelo. E aí veio que em 2010 a gente teve contato com um cirurgião americano chamado Jaime Gateno e com um cirurgião chinês chamado Dr. James Shaw, que eles apresentaram num congresso a possibilidade de fazer uma cirurgia virtual, né? Uma cirurgia totalmente no computador. Então aí a gente teve contato com esse pessoal nos Estados Unidos, né? E eles começaram a dar curso de planejamento virtual. Eu falei, mas o que é isso, né? Como que faz esse negócio, né? Isso em 2010. Isso em 2010. Eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos nessa época, fazer um curso com o... Na época era muito mais normal a gente ir para os Estados Unidos, o dólar era 2 para 1. E então eu fui fazer um curso de planejamento virtual com eles, achei lindo o processo, tudo mais, tudo no computador, saía guia cirúrgica impressa, muito legal. Mas a gente não tinha tecnologia aqui no Brasil para fazer isso, né? E aí eu fui identificar. Perdão, de novo. Anota aí. Ele corta. Eu fui identificar. Chegou? Você tá indo lá? Para, velho. Tem mais 1 hora de podcast ainda. Aí fui identificar. E aí eu fui identificar quais eram os softwares que eles utilizavam para fazer isso, né? E fui perceber que eles utilizavam só software de modelagem industrial de engenharia, né? Na época não existia software de planejamento cirúrgico. Caraca. Por 2 motivos. Porque as indústrias de software olhavam aquilo e falavam que a população que ia utilizar aquele software era muito pequena, que ia usar um software de planejamento cirúrgico. Ninguém investia dinheiro, as empresas não investiam dinheiro para fazer isso, né? Então, na época, no máximo que a gente tinha era um software que fazia o traçado predictivo, aquilo da folha de acetato, que transformou isso em um processo computadorizado, que foi a Dolphin. Na época, eles tinham um planejamento 2D, né? E eu comecei a me interessar por aquilo. Tinha alguns lugares que tinham esse software, a gente podia ir lá planejar o caso, então eu fui aprender a fazer isso. Então eu fazia muito bem o 2D, mas não tinha o 3D. Você voltava pro planejamento no articulador. E aí, quando a gente foi ver isso, eles trabalhavam com software industrial. Eu falei, meu Deus, deve ser muito difícil, né? Mas enfim, como eu era persistente, voltei pro Brasil. Baixei esse software, comprei a licença desse software industrial e fui aprender como que fazia isso, né? Porque na época ninguém ensinava, não tinha curso, não tinha nada.
E aí eu comecei a conseguir importar uma tomografia, transformar a tomografia num STL, conseguir jogar isso para dentro desse software, conseguir cortar a tomografia e fui chegando nesse ponto. Mas para fazer isso, eram tipo 4, 5 dias mexendo no software, né? Noites e Caracas. noites acordados, trabalhando para poder entender como funcionava esse negócio. Você virou um engenheiro da noite pro dia. E aí voltei para os Estados Unidos, fiz outro curso com eles, e aí, beleza, quero operar um caso desse jeito, né? Como que fazia? Não tinha jeito, né? A gente não tinha como fazer isso aqui no Brasil. O que que a gente fazia? A gente mandava a tomografia para os Estados Unidos, para o laboratório deles lá, mandava tomografia, não existia escaneamento nem de modelo e nem de. Não tinha escaneamento intraoral e nem escaneio de modelo. O que que a gente fazia? A gente pegava o modelo, tomografava o modelo também, então a gente tomografava o paciente e tomografava o modelo. A gente tinha 2 arquivos separados, a gente mandava tudo isso para os Estados Unidos, entrava numa videoconferência com o americano, fazia o planejamento lá e aí ele mandava as guias, porque aqui no Brasil também não tinha impressora 3D Caramba. de resina, só tinha impressora 3D de gesso, que é de polimetil metraquilato com gesso. Então não tinha como imprimir guia aqui no Brasil. A gente tinha, eles mandavam a guia para lá, para cá. Aí, puta, custava caro para operar um paciente. A gente gastava, eu lembro até hoje o preço era em torno de $2.500, um caso de planejamento virtual. Mas como eu estava empenhado em aprender a tecnologia, peguei e selecionei 2 pacientes do meu consultório, mandei os 2 casos e vamos fazer o caso. Primeiro caso, eles mandaram a guia lá dos Estados Unidos, parou na alfândega. Você lembra exatamente do primeiro caso. Lembro exatamente. Parou na alfândega o guia cirúrgico e não conseguia destravar aquele guia cirúrgico de jeito nenhum. Demorei 2 meses para conseguir destravar o caso da alfândega, para conseguir provar para eles que aquilo não era um dispositivo médico que ia ser implantado, nada disso, e para conseguir operar o paciente com aquela tecnologia. Né? E os 2 casos foram nesse perrengue todo, e custava caro, né? Foi aí que a gente começou a ter mais amizade com esses cirurgiões americanos, tanto eu como outro colega aqui no Brasil. A gente começou a ter mais amizade com eles e trouxemos eles para dar um curso aqui em 2013, né? 2013, sim, num Cobrac. Eles vieram dar o curso aqui, Planejamento Cirúrgico Virtual no Cobrac. Lotou uma sala de 600 pessoas, todo mundo queria ver aquilo, né? E aí eles mostraram tudo que eles faziam, qual era a tecnologia, como que ainda até então o princípio é o mesmo que a gente utiliza hoje, né? Era um protocolo para orientar a cabeça, para substituir os dentes e para posicionar o côndilo. Esse é o princípio do planejamento virtual desde então. O que a gente faz hoje é aprimoramento dessa técnica que eles desenvolveram lá atrás. Né? O Dr. James Shop, pra você ter uma ideia, foi o primeiro cara no mundo a conseguir transformar um arquivo de uma tomografia num STL para conseguir fazer um corte e conseguir movimentar. E sabe por que que ele fazia isso? Ele fez isso em 2000. Foi um cirurgião, ele era cirurgião crânio-maxilofacial, ele fez pós-graduação em designer gráfico. Louco, Caracas. lá na China, lá em Xangai. E aí ele conseguiu fazer um corte na tomografia, para quê? Porque ele queria ensinar o residente dele a fazer uma osteotomia sem ter que ir no paciente ensinar, né? Ele queria ensinar no computador. Então ele conseguiu fazer um joystick que era tipo, basicamente um sistema de cirurgia guiada. E aí ele conseguia manipular um joystick que mexia o crânio no computador, era aqueles crânio, aquelas tela de computador valvulada, sabe? Daqueles Sim. computador antigo. Ele mexia o computador, fazia o corte na mandíbula, por exemplo, usando o joystick, e aí ele treinava o residente dele a fazer o corte. Só que quando ele fez o corte, ele falou: Mas se eu faço um corte na mandíbula, eu consigo separar os 2 segmentos, eu consigo manipular isso, pôr isso para frente ou para trás, eu consigo fazer a cirurgia que eu faço no gesso dentro do computador. E aí ele começou a manipular o software para conseguir posicionar a maxila e a mandíbula. Foi aí que ele desenvolveu o planejamento virtual como ele é hoje, né? E aí a gente trouxe esse povo para cá em 2013, eles começaram em 2000, há quanto tempo, né? E lançaram vários artigos na literatura, se você pesquisar tem mais de 200, 300 artigos deles nessa época. E aí eles vieram para o Brasil, deram uma aula linda, todo mundo olhou para aquilo no Brasil e falou: beleza, acho lindo, mas no meu consultório isso não cabe, isso está muito distante de mim,
e nunca vou fazer esse negócio, né? Porque é outro mundo também pro cirurgião, né? Era Entender do outro mundo. software e tal e O tudo cara mais. teria que mudar muito a curva, né? Ele É, sair do analógico pro virtual era uma isso coisa, é né? muito, sim. E aí foi quando, como a gente já tava com uma certa amizade com eles, em 2014, não, quando eles vieram pro Cobrac, o Dr. James Shaw virou pra mim e falou: Flávio, e aí? Quando você vai ficar comigo lá um tempo nos Estados Unidos? E aqui, pô, eu terminei a minha residência em 2000, e 2002. Era 2014, ou seja, eu tinha 12 anos de cirurgia, já é empregado em 2 hospitais, tinha família, 2 filhos, né? Como E, agora? e foi como que eu faço agora pra ir, né? Na hora eu virei pra ele e falei, vamos, vou dar um jeito. Aquele vamos. E aí fui procurar recursos para ir, levantar dinheiro, porque não ia ter bolsa, fui pedir dispensa dos hospitais, fui Caracas. pedir dispensa na época a esposa falou, não vou, ela era bem empregada aqui, não quero ir. E aí foi que eu fui para os Estados Unidos dessa forma, né? A gente fez a papelada toda e fui para lá trabalhar dentro do laboratório de planejamento deles. Era eu, 8 chineses e um coreano dentro do laboratório. E a gente trabalhava fazendo, tanto desenvolvendo o planejamento quanto desenvolvendo software participando dos planejamentos do departamento de cirurgia lá, né? Que eram todos virtuais, né? E aí nessa época eu fui aprender um pouco mais a fundo, né? Aí de 2010 a 2013 a gente foi fazendo alguns casos com o pessoal dos Estados Unidos e a gente foi fazendo alguns casos que eu fui aí mexendo nesses softwares de engenharia, consegui desenvolver o planejamento aqui. Quando eu fui para os Estados Unidos, a gente já tinha uma série de casos operados aqui com planejamento virtual. E aí eu levei esses casos para lá, que depois viraram minha tese de mestrado, a gente conseguiu analisar precisão do planejamento e tudo mais. Mas enfim, nesse momento não se tinha software cirúrgico. O primeiro software cirúrgico mesmo foi lançado, acho que em 2014 ou 2015. Né? Aí que apareceu o Dolphin cirúrgico, aí que o pessoal começou a ter acesso a um software para conseguir fazer o seu planejamento, né? Então, no Brasil as coisas foram mais demoradas. E aí, quando você chegou no Brasil, obviamente você passou todo esse tempo nos Estados Unidos, você começou a aplicar ainda mais né, os planejamentos. Como que foi a receptividade? O que que você pode falar dessa época aí, quando o cirurgião... Porque você ministrou muito curso, né, nessa época aí, até hoje você ministra curso. Como que foi a receptividade dos cirurgiões com relação ao planejamento? É assim, no início todo mundo queria fazer. Só que todo mundo tinha medo de fazer. Então, o pessoal fazia o planejamento virtual e fazia o modelo de gesso. Fazia os dois. E, obviamente, que um não batia com o outro, Eu até né? marquei aqui de perguntar pra você, porque ele fazia, mas ele tinha insegurança e Tinha fazia os dois. insegurança, você fazia os dois. Só que ele queria usar a guia do planejamento virtual e depois testar com a guia do coisa. E, obviamente que não dá certo. Isso não dá Não certo. dá certo, porque a precisão de um é totalmente diferente do outro, né? Então, eu planejei para vários cirurgiões que faziam dessa forma. E na época, como o pessoal tinha dificuldade de usar software, tinha dificuldade de ter a tecnologia e tudo mais, eu comecei a fazer planejamento para os amigos, comecei a fazer planejamento para um monte de gente. Foi aí que a gente acabou montando um laboratório para isso na época, né? Que é a VS Que Lab. é a VS Lab. E dava curso de planejamento para ensinar o pessoal a mexer nisso, né? A trabalhar. Só que aí eu comecei a perceber que aí vieram os softwares cirúrgicos e quem tinha que ensinar o cirurgião a mexer no software era o engenheiro era o cara que vendia o software, né? Então eu comecei a entender que eu não tinha que ensinar o cara a mexer no software. Já tinha o pós-venda do software para ensinar ele. Eu tinha que ensinar ele como fazer a parte clínica do negócio. Como ele alimentar o computador com os dados corretos para ele ter um resultado correto. E o que ele fazer na simulação cirúrgica, que isso o pessoal da empresa de software não apresentava. Mas o pessoal vinha fazer curso querendo saber que botão que ele apertava para fazer a osteotomia, que botão que ele apertava para andar para frente e para trás. E eu falava, gente, isso é o de menos. Isso é mais fácil de aprender. Agora, saber o quanto você tem que colocar para frente, essa é a ciência, né? Que botão que aperta para ir para frente 1 milímetro, 2 ou 3, isso não faz diferença. Você precisa saber quantos milímetros você vai colocar, né? Quanto você vai girar, que momento que você vai fazer, entendeu? Então, eu comecei a dar o curso
ensinando a parte clínica do negócio, né? Tanto o planejamento, pré-planejamento, né? Orientação do crânio, como você faz todos esses passos pré. E depois, quando você está diante do crânio composto, como que você faz a manipulação cirúrgica disso? Entendeu? Que na minha visão é a parte importante do cirurgião. E que hoje o planejamento virtual ele cresceu no ponto de você ter é, o cirurgião que faz o planejamento e tem os engenheiros, as empresas que fazem o planejamento. Como que você vê essa situação aí, se o planejamento precisa ser feito por um cirurgião bucomaxilo, porque ele recebe esse planejamento pronto, feito por um profissional que não é da área, e vai executar isso na cirurgia, que eu acho que deve ser a pergunta mais recorrente lá quando você dá os seus cursos. Como que você enxerga isso, professor? Assim, você já viu que eu sou bem direto ao ponto e honesto, né? Isso é bom pra gente aqui. O que eu penso disso, né? Eu penso que, assim, o cirurgião tem que entender de planejamento. Se ele vai executar a manipulação do software, eu acho menos importante. Mas o que eu vejo é que muita gente quer usar o planejamento virtual e não entende de planejamento virtual em si. E aí ele se coloca na mão de um engenheiro que sabe mexer no software, mas não entende da parte clínica, né? Tem muito cirurgião que migrou do planejamento tradicional para o virtual, falando exatamente assim: eu já sei planejar eu sei planejar meu caso no convencional, eu vou para o virtual e vai dar certo, né? Mas ele não sabia exatamente onde estavam os pitfalls, né? As dificuldades, aquilo que pode dar errado no planejamento virtual, que não é o que dá errado no planejamento convencional, né? Então, se o cirurgião não sabe o que pode dar errado no planejamento virtual, ele fica à mercê do engenheiro que montou todo o caso. E se o cirurgião não sabe checar o que o cara está fazendo, ele tem muito risco de errar lá na frente, né? Então, eu não vejo que o cirurgião precisa aprender a mexer no software, eu não vejo que o cirurgião precisa ele fazer todos os planejamentos, porque demora. Você limpar uma tomografia, posicionar o crânio, isso demora. Então, isso é papel para alguém que sabe fazer, que tem tempo de fazer, né? Mas na hora de executar o planejamento e checar o planejamento, ele precisa saber o que ele tem ali, porque o computador é uma imagem bonita, né? O crânio virtual colorido, ele é lindo. Aquela frase, o computador aceita tudo, é E essa ele daí. aceita tudo. E na realidade, se o crânio está posicionado assim ou está posicionado assim, se você só olha para a beleza do negócio, você não vai saber se está bonito, se está certo ou está errado. Mas para o cirurgião que entende do processo, ele vai bater o olho e vai falar: essas medidas não batem com aquilo que eu tenho na clínica. A gente não tem muito cirurgião que nem examinar o paciente examina. E vai para o planejamento virtual e você pergunta: quanto que está desviada a sua linha média na clínica? O cara não sabe falar? Ou quanto que tem de quente de maxila? Não, vamos ver aí no virtual. Mas isso são dados clínicos que você precisa jogar para dentro do computador. Não é olhar o computador e imaginar que isso vai dar certo no teu paciente. Entendeu? Então tem coisas que você vai ver no computador, tem coisas que você vai ver na clínica. Quais são essas coisas? É isso que você tem que aprender como cirurgião. Para olhar o planejamento de um engenheiro e falar: não, isso está certo, isso está errado. Agora, o que a gente vê na massa é que a maioria dos cirurgiões não sabe o que está vendo no computador. O engenheiro acha que sabe a parte clínica, mas não sabe. E aí que os problemas acontecem. E acontece. Acontecem. O que a gente vê de reop hoje assim, de pacientes que precisam ser reoperados por planejamento errado é absurdo a quantidade. E essa questão de você mostrar para o paciente como ele vai ficar no pós, a partir do planejamento, como que você enxerga isso? É possível você trazer para o paciente uma exatidão o que está sendo passado ali? Isso é um tabu que a gente discutia já quando era o 2D, né? Quando a gente tinha o planejamento 2D, a gente sobrepunha a foto do paciente e a gente manipulava o planejamento e saía lá o que ia ficar. E muito se questionava, mas será que você vai mostrar isso para o paciente? Você não vai mostrar? Se por um lado mostrar pode ser bom porque você vai vender melhor a cirurgia,
Por outro lado, se o paciente não ficar daquele jeito, ele vai ter lembrança daquilo e vai falar: nossa, mas você falou que eu ia ficar desse jeito, eu fiquei desse, né? Na minha experiência, o que que aconteceu ao longo do tempo? A gente discutiu muito isso lá atrás, mas eu nunca tive um paciente que me questionou falando: nossa, mas você falou que eu ia ficar assim, eu fiquei desse jeito, né? Lá atrás no 2D era até melhor, porque a gente usava a foto reta do paciente. Hoje, no 3D, o que que a gente usa? A máscara de tecido mole é a máscara da tomografia do paciente, né? Aí você pode jogar naquela máscara duas coisas. Ou você pega uma foto 2D frontal e o software vai fazer o quê? Ele vai vestir aquele 3D com uma foto que é 2D. O que que vai acontecer? Já existe uma distorção na foto que você está jogando sobre a máscara. Então, qual é a exatidão daquele planejamento em relação ao formato do rosto do paciente? Por melhor que seja o algoritmo que o software está usando, você nunca vai ter precisão sobre aquele formato. Então, é uma coisa que eu não faço. Eu não jogo a foto do paciente sobre o tegumento do tecido mole. Eu deixo o próprio tegumento do tecido mole da tomografia. Só que o tegumento da tecido mole da tomografia ele não tem cor, não tem textura, ou seja, o paciente enxerga como vai ficar o perfil, ele percebe como vai ficar o movimento, mas ele não tem uma exatidão de como ele vai ficar, né? Porque software nenhum vai dar essa exatidão, né? Hoje em dia você tem a foto 3D, que você pode usar a foto 3D e jogar sobre a gramatura da tomografia. Mas nenhum software te dá com precisão o 3D ainda. O tecido mole ainda é um calcanhar de Aquiles nos planejamentos cirúrgicos. Esse é o maior vilão do planejamento, professor? Não diria vilão, ele está melhorando, mas os algoritmos são ainda pobres para a quantidade de textura que você tem. Cada paciente tem uma textura diferente. A mulher tem uma textura diferente do homem, as raças têm diferença de textura, a espessura da pele, quantidade de gordura, tudo isso influencia em quanto o software vai fazer o movimento de tecido mole. E se você não tem uma precisão, é difícil de você falar para o paciente que você vai ficar assim. O que eu mostro para o paciente é o tegumento de tecido mole da tomografia. Porque o paciente tem uma bela ideia de como ele vai ficar, mas ele não tem exatidão. E eu sempre vou falar para ele, não é exatamente assim, né? Mas o que eu nunca me preocupei depois é que os pacientes ficam muito melhores do que aquilo, normalmente. Então, quando ele olha o tecido mole da tomografia, às vezes até pior, né? Porque o paciente vai falar, nossa, eu vou ficar assim, doutor. Ele fica sempre melhor. Depois que o tecido se ajeita e tudo mais, o paciente fica melhor. Então, eu nunca tive problema em mostrar o planejamento cirúrgico para o paciente. Graças a Deus, os pacientes ficam melhores do que aquilo e não te questionam. Isso é o mais importante, né? Quanto tempo de podcast nós estamos aí? 1h07 de podcast. Nós estamos gravando aqui esse episódio em São Paulo, agora são 21 horas e 26 minutos. Nós temos mais 20 minutinhos de podcast aí. Obviamente nós não vamos conseguir falar, né, toda a trajetória do professor Flávio Ferraz dentro do planejamento virtual, cirurgia ortognática, ATM e tantos outros assuntos, porque ele precisa voltar, que agora a gente está em São Paulo, ele está perto, ele é dessa região aqui, então já eu fica... acho que da sua pauta a gente não discutiu 30%. Não, a gente não conseguiu ainda, eu tô aqui olhando, tem outra aqui, ó, tem mais uma aqui das minhas colinhas aqui da pauta que eu preparo na hora. Professor, eu queria que você falasse com relação à questão do planejamento virtual. A gente percebe que hoje já é uma realidade dentro da especialidade, né? O planejamento virtual. O quanto, no seu ponto de vista, o planejamento virtual melhorou a cirurgia ortognática? Você que é um dos precursores aqui no Brasil com relação ao planejamento, como que você vê essa evolução e a formação desses profissionais em fazer o planejamento através do software hoje? Sim, vou falar pensando num planejamento bem executado, né? Sem pensar nas possibilidades de problema que você pode ter. Mas quando o planejamento é bem executado, cara, você pode ter certeza que você vai diminuir pelo menos 30% a 40% do teu tempo cirúrgico, né? Só já sabendo exatamente onde que você vai fazer os cortes, quais são os conflitos ósseos que você vai ter, onde que a maxila vai interferir numa região que é perigosa de chegar,
tem coisas que você faz no planejamento que é para te salvar na cirurgia, né? E que tem tudo a ver com a parte clínica, Tipo o né? que, por Por exemplo? exemplo, na hora que você está posicionando a mandíbula, você está posicionando a mandíbula, você pode deixar ela de um jeito que você vai ter uma puta interferência para fazer, e às vezes você vira lá 2 graus, que não vai ter repercussão clínica nenhuma, e você tira totalmente aquela interferência. Você matou 30 a 40 minutos da sua cirurgia. Entendeu? Às vezes você vai fazer um giro do plano oclusal que você vai ter uma interferência superior e aí você já sabe que vai bater ali, você começa a tua cirurgia cortando aquele segmento ósseo. E aí você já matou também 30 a 40% de tempo que você ia ficar lá procurando onde que tá o toque ósseo e desgasta e tira. São regiões difíceis de trabalhar. Você afasta, você tem sangue, você tem a broca pegando perto do nervo, você tem muita coisa ali. Então, se você puder minimizar é, detalhes cirúrgicos no planejamento, isso facilita demais a sua vida, né? Então, hoje em dia, e sem contar o resultado final em si, né? O resultado final em termos de otimização de referências, onde você vai colocar maxila, que posicionamento que você vai ficar. Então, em termos de precisão cirúrgica, hoje em dia não tenha dúvida que a cirurgia ortognática é muito melhor hoje do que 10 anos atrás. Isso porque eu operei muito paciente lá atrás. Não estou falando que a gente não tinha bons resultados, mas o que eu falo que hoje a possibilidade de você ter bons resultados aumentou muito. Você tem uma cirurgia mais previsível, você tem uma cirurgia mais rápida, com isso e, obviamente, várias outras coisas. Não é só isso que resolve uma cirurgia ortognática, eu falo. Não é só um bom planejamento, você tem que ter uma boa mão do lado. Mas são vários detalhes que fazem a sua cirurgia ser melhor. O planejamento cirúrgico é uma delas, né? Mas você pode enumerar: a sua cirurgia ortognática vai ser melhor se você operar, por exemplo, com uma lupe com fotóforo, que antigamente ninguém usava, né? Há 5 anos para cá, quase todo mundo opera com lupe e com fotóforo, mas há 5 anos para trás ninguém usava. Então hoje eu tenho certeza que a minha cirurgia demora muito menos tempo por causa disso. Porque eu não tenho que ficar mexendo no foco para posicionar Na hora que você vira a cabeça um pouquinho do paciente, sai a luz, aí você para arrumar. Esse é tempo que você perde na cirurgia, né? Ou você tá enxergando aquele negócio desse tamanho, né? Você tá vendo um vaso que era pequenininho, você tá vendo ele desse tamanho na sua frente. Você consegue ligar rápido, você consegue cortar o osso em volta muito rápido. Se você está operando sem, você fica procurando até você achar. Ou seja, a cirurgia, na minha visão, é, faz muita diferença nisso. Ter um bom anestesista na cirurgia faz total diferença. Faz 10 anos que eu opero com o mesmo Bom anestesista, preparo. né? O anestesista faz muita diferença num sangramento menor, no paciente numa recuperação melhor, edema menor no pós-operatório. Faz toda a diferença ter um bom anestesista. Preparo ortodôntico legal. Hoje em dia está na moda, né? Querer operar o paciente rápido no Surgery First, né? Para poder resolver o problema de quem, né? Eu falo que Surgery First é benefício antecipado para quem, né? Muitas vezes é benefício antecipado para o cirurgião, mas não para o paciente, né? Porque se você operar um paciente com a oclusão certinha, estável, que você entregar ele bem, na minha visão faz muito mais sentido do que operar o paciente sem planejamento ortodôntico e deixar ele resolver o problema ortodôntico depois. Se opera o paciente com interferência, desconfortável, o pós-operatório não é o mesmo. Então, E quando você tem um paciente de apneia do sono, por exemplo, grave, severo e que pode morrer a qualquer momento, chega para você aí a lá, gente está falando de uma outra aí situação. isso aí você, no seu ponto de vista, você entende que o benefício antecipado Aí você tem um existe o benefício benefício real, real. entendeu? Aí você tem um benefício real É, de operar esse paciente logo. E muitas vezes esse paciente da apneia do sono grave é um paciente que está em classe 1, a mordida está certinha, só que ele é retrognata. E você vai avançar todo mundo em conjunto. Ele já está numa posição de mordida legal. O paciente é classe 3, tudo bem, vamos colocar numa oclusão razoável, por conta da questão de saúde. Mas vamos entender o que é isso. Eu trabalho no HC e a gente tem um grupo de pacientes lá que vem da otorrino, que é o grupo de apneia de sono grave, né? E o cara que está morrendo é o cara que tem uma apneia de 90, 80, né? Esse paciente tem hipertensão, tem obesidade, esse paciente tem um conjunto de doença
por isso que chama síndrome da apneia obstrutiva do sono. Ele tem um conjunto de coisas. Esse paciente dorme mal, ele tem problemas endocrinológicos, ele tem problemas cardiológicos, ele é obeso, ele não consegue fazer exercício. Esse cara, se você falar para ele, vai fazer exercício para emagrecer, para melhorar a sua apneia, ele não consegue, porque ele não respira. Então, esse tipo de cirurgia aí é uma cirurgia esquelética para apneia, funciona de outra forma, né? Aí a gente está falando de um benefício real, ele precisa operar logo, né? Agora, aquele paciente bonitinho, que tem tempo de fazer o seu preparo ortodôntico, que não tem um problema grave assim, Mas tem né? pressa, esse Tem você não... pressa só porque tem pressa porque vai tirar férias, tem pressa porque esse cara eu viro para ele e falo, ó, se você quiser operar comigo, você vai fazer o negócio direito, vai pôr aparelho, vai orientar seus dentes e aí você vai para cirurgia direito, né? Porque a pressa, na realidade, pode ser inimiga da perfeição nesse caso, né? Eu quero entregar um paciente na melhor qualidade final. Pegou muito help de benefício antecipado já ou não? Vários, Vários, né? vários. Eu Então, imagino. assim, e já fiz também, né? Posso falar para você que eu já fiz e os resultados não foram tão bons que me fizeram a voltar para trás, dar um passo para trás e falar, não, não é isso que eu quero para mim. Porque aquilo que o cirurgião estrela que fala no congresso, que só faz benefício antecipado, que mostra os casos bonitos no congresso, nem sempre é aquilo que ele tem na clínica dele. Só que na hora que você começa a fazer, você começa a ver que o BO pode ser maior do que eles estão falando. Isso, várias coisas durante. Você falou, eu já tenho quase 30 anos de cirurgia. Já passei por vários modismos, né? Modismo da cirurgia de ATM junto ou separado, que a gente conversou sobre isso. O modismo do benefício antecipado, o modismo da minimamente invasiva. A gente já passou por tudo isso. E vê que dá certo em alguns casos, obviamente, mas nem tudo que se mostra no congresso é real. Então, na hora que você começa a fazer no seu consultório, você vai ver o que é bom e o que é ruim. E aí que eu comecei a ver que o benefício antecipado para alguns pacientes selecionados dá certo, mas para a maioria deles é um BO muito grande. Você vai largar um BO enorme para ortodontista. Então é melhor você trabalhar com mais segurança. É a minha visão. Ô Jorge, ô Brando, vocês querem comer? Vocês querem sortar a pizza aí? O negócio que vai uma meia hora ainda. Vocês estão... Meia hora, pelo amor de Deus, estou com 2 filhos lá em Hã? casa, sozinhos. Você quer comer aí? Meus Você filhos só estão tá sozinho? meus filhos estão sozinhos em casa. Então espera, Jorge. Eu precisava fazer essa pausa pra entender o tempo seu. Porque ele tá com 2 filhos sozinho, mas você faz uma pergunta pra ele, ele responde 10 minutos a pergunta. Demorei para Eu tô com 2 filhos sozinho, eu tô com a pauta aqui gigante. Eu vou partir para 2 perguntas do planejamento virtual, falar do Ortog, encerro e joga pro próximo podcast. Beleza. Eu Falando coloquei para demais? terminar 9h20. Não, eu acho excelente, é 9h36. E aí depois as outras dúvidas. Essa pauta eu vou guardar ela pra você ter noção. Eu vou redigitar ela, vou guardar, porque quando você voltar, eu vou pegar ela na gaveta e nós vamos falar dela. Problema aqui em mim, tá bom? Professor, eu queria que você falasse com relação ao planejamento virtual. Uma curiosidade minha, eu não sou da especialidade, mas não sei se faz sentido a minha pergunta. O paciente, quando ele é obeso, que ele é gordinho, tem um rosto cheinho, para planejar com um rosto magrinho, tem alguma diferença que o cirurgião ou algum desafio, ou ele tem que prestar atenção em coisas diferentes entre o paciente que é magro e o paciente que tem uma... Na realidade, o que a gente tem que pensar é aquilo que eu comentei em relação à questão do tecido mole, né? Cada tegumento tem uma espessura, né? Dentro do tegumento do lábio, por exemplo, você tem músculo, você tem gordura, você tem tecido, tem a pele, e tem muitas... a área da bochecha tem mais gordura, a mandíbula muitas vezes apresenta, a papada. Então, você tem que saber o que você está fazendo e pensar na repercussão do software em relação ao tecido mole. Esse é o ponto. O paciente magrinho, provavelmente se você colocar a maxila dele 5 milímetros para frente, o tecido mole vai andar quase 5 milímetros para frente. Isso cada área responde de um jeito. Já no paciente que tem mais espessura de tecido mole, o tecido mole vai responder menos. Então você vai avançar lá 5 milímetros, às vezes no tecido mole vai avançar 1 milímetro.
Ou seja, você tem que conseguir, dentro da sua experiência, entender o quanto do movimento ósseo vai ter repercussão no tecido mole. Que normalmente no paciente que é mais magrinho, tem o rosto mais fininho, que tem a musculatura mais fininha, qualquer movimento do tecido ósseo vai repercutir no tecido mole. Já no paciente que é mais cheinho, o tecido mole ele se adapta mais rápido. Então, se avança um tanto da mandíbula, avança um tanto da maxila, o tecido ele vai esticar, mas ele não vai avançar. Entendeu? Então você tem que, na realidade, dentro da especialidade, da experiência do cirurgião, adequar o planejamento, não só aquilo que você está vendo no computador, mas dentro da sua experiência, o que realmente vai acontecer. Perfeito. Faz sentido, então, a minha pergunta, a minha dúvida. Faz total. No planejamento, quais casos é mais desafiador você planejar? O 2, o 3, ou quando você vai fazer um grande avanço ou uma impactação maior? Aonde que você enxerga no seu ponto de vista que exige do cirurgião um detalhe mais aguçado para esse tipo Na de caso? realidade, existe a diferença entre a cirurgia e o planejamento, né? Por Certo. exemplo, na cirurgia, uma impacção grande de maxila é uma cirurgia mais difícil, mas no planejamento não muda muita coisa. Agora, planejar um caso assimétrico, esse é o caso mais difícil de ser planejado, né? As assimetrias. Por quê? Porque as assimetrias, elas E para envolvem operar também ou não? Ou só no planejamento? Como que às você vê? vezes, tá, e depende de como você planejar. Porque depende de como você planejar uma cirurgia, uma assimetria, você pode deixar uma cirurgia mais difícil ou mais fácil. Continua. Mas enfim, se você planeja um caso assimétrico, simplesmente orientando o crânio, acertando os pontos craniométricos, esse caso com certeza, a maioria das vezes você vai errar, porque o paciente que tem assimetria no terço inferior da face, ele normalmente também tem assimetria no terço superior, né? Normalmente o cara tem a maxila torta, mas ele tem a órbita torta, ele tem o zigoma torto, ou seja, esse paciente ele te dá bastante trabalho para ajustar no planejamento, para você ter certeza que você está fazendo exatamente aquilo que o paciente precisa. Você que nos acompanha pelo canal da BucoCast, não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva. Estamos finalizando esse podcast. O professor Flávio Ferraz vai voltar aqui para poder falar um pouco mais sobre a especialidade. Estamos com quase 1h20 de podcast, mas antes de finalizar, ainda tenho duas perguntinhas para fazer para ele, que ele passou aqui pela nossa mesa aqui. Ele não pode sair daqui sem responder essas duas perguntas que eu faço para todos os colegas que passam por aqui. Eu queria que você falasse da cirurgia ortognática minimamente invasiva, como que você enxerga essa técnica que, por sinal, ela vem crescendo, né? Grande parte da especialidade de bucomaxilo hoje já utiliza, e você, como que você enxerga essa técnica dentro da cirurgia ortognática? Ah, boa pergunta. O que eu entendo assim do nome minimamente invasiva? Cirurgia minimamente invasiva não é uma prerrogativa da cirurgia bucomaxilofacial, nem da cirurgia ortognática. O nome cirurgia minimamente invasiva vem da cirurgia como um todo, né? Que significa você causar um menos impacto, menos dano, mas para oferecer o mesmo resultado para o paciente. Então, eu posso fazer um dano grande ou um dano pequeno, eu vou conseguir o mesmo resultado. Esse que é o ponto importante na semântica do negócio. Então, se eu vou fazer uma cirurgia grande para ter o mesmo resultado e posso fazer uma pequena e ter o mesmo resultado, por que não fazer a pequena, né? A questão é que muitas vezes se promete fazer uma cirurgia com menos invasividade, mas não se consegue entregar o mesmo resultado. E aí a cirurgia minimamente invasiva, nesse caso, perde o sentido. Estou falando isso no sentido global do nome, né? E na bucomaxilo, o que eu entendo é o seguinte, sempre os cirurgiões, principalmente os mais experientes, foram tentando diminuir os seus acessos, diminuir as suas formas de operar para que você tenha o melhor resultado, né? E como eu acabei de falar aqui, na realidade tem várias coisas que vão influir para que você tenha um melhor resultado. O planejamento virtual, a lupa, o anestesista, o hospital, o teu ambiente, uma serra de piezo, que hoje em dia é muito melhor do que uma serra convencional. Tudo isso vai te ajudando a ter um melhor resultado, um paciente com menor edema, uma melhor fixação e tudo mais. Eu não vejo que, sinceramente, eu não vejo que só o tamanho da incisão é o resultado, é o responsável
por um resultado melhor, né? Obviamente que cada vez mais eu tento operar com com a menor incisão, para quê? Para que a cirurgia seja mais rápida, porque tenha menos edema, ok. Mas eu não posso fazer disso, na minha visão, o marketing para que isso venda mais, né? Na realidade, se você perguntar para cirurgiões experientes, a cirurgia dele é bem menor do que um cara quando ele começou, né? Se você tem uma colega que trabalha comigo, que é uma senhora já que tem mais de 45 anos de experiência, quase 50 anos de experiência em cirurgia, a doutora Maria Eduina de Silveira, que ela, para fazer uma cirurgia de mandíbula, ela faz uma incisão desse tamanho. E ela faz uma osteotomia enorme de mandíbula e linda, né? E faz isso há 30 anos há 30 anos atrás, mas nunca parou para fazer marketing sobre a incisão, o O tamanho da tamanho da incisão incisão. dela. Por quê? Porque o tamanho da incisão é basicamente uma parte do resultado como um todo. Agora, eu não posso fazer uma incisão pequena e de repente não enxergar bem o que eu estou fazendo, de repente entregar uma maxila mais torta, de repente ter um problema numa osteotomia de mandíbula porque eu não estava enxergando como eu estava fixando. Então, na minha visão, assim, você não pode correr o risco de uma cirurgia dar errado por causa do tamanho da incisão. É só isso que eu penso no meu caso. Eu quero vender para o meu paciente segurança, não o tamanho da incisão. Se ele vai edemaciar um pouquinho mais, daqui uma semana ele não está mais edemaciado. Agora, se a mandíbula dele ficou torta, eu vou ter que reoperar ele. Então, o que que é mais seguro? Fazer uma incisão melhor, maior, que eu enxergue o que eu estou fazendo e consiga garantir para o meu paciente um melhor resultado, que ele vai demaciar um pouquinho mais, ok, mas daqui a pouco vai estar melhor, ou vou fazer uma incisão pequenininha, às vezes demorar o dobro do tempo e não enxergar o que eu estou fazendo, né? Como eu te falei, muitas vezes as coisas passam por modismo. Então, eu vou entender que no meu paciente vão ter situações que vale a pena fazer uma minimamente invasiva e vão ter situações que não. Então, é como todas as outras técnicas. São técnicas que você tem que ter no bolso para que cada caso selecionado você tire a técnica específica para aquele caso. E não vender para todos os casos eu faço desse jeito. Essa é a minha opinião. Professor Flávio Ferraz, a última pergunta da nossa bancada aqui, cirurgia ortognática combinada com cirurgia de ATM. Como que você enxerga essa combinação aí em único tempo cirúrgico? Você faz, não faz? Queria que você Nossa, falasse isso sobre daria isso. um podcast de 1 hora. Isso dá algumas teses de mestrado, doutorado. A gente teve recentemente uma colega nossa que fez uma tese de final de residência só levantando casos assim para a gente conseguir justificar o porquê que a gente faz uma coisa e uma outra. E como eu te falei, no começo eu assistia muitas aulas do Wolford, né? O Wolford ensina a fazer tudo junto, né? E comecei a fazer cirurgia combinada para casos que tinham necessidade de fazer a cirurgia de ATM e fazia junto, né? Mas na minha mão isso começou a não dar tão certo. Por quê? Na minha visão, né? Tem dois pontos principais. Quando você faz a cirurgia de ATM primeiro, você começa um edema na articulação. Aí você vai para outra cirurgia, começa a edemaciar. O posicionamento da sua mandíbula, do seu côndilo já é outro. E aí, quando você vai fazer a cirurgia ortognática, talvez a precisão da cirurgia ortognática possa ficar pior. Estou falando possa porque tem bons cirurgiões que fazem isso dessa forma e tem bons resultados, né? Mas você pode correr o risco de ter uma inclinação diferente da maxila, errar a linha média por causa desse edema da articulação que pode influir, né? E o segundo ponto é no pós-operatório. Eles concorrem, na minha opinião. No pós-operatório de uma cirurgia de ATM, eu quero que o paciente mobilize rápido. Só que no pós-operatório da ortognática, o paciente não tem condições de mobilizar rápido. Então, ele demora muito para mobilizar a cirurgia de ATM. E o resultado disso pode ser fibrose, pode ser união fibrosa do disco que você reposicionou. Ou seja, o resultado pode não ser o melhor resultado esperado. Então, pensando no melhor resultado, eu prefiro fazer separado quando tem indicação de uma cirurgia de ATM. O que que eu faço? Eu faço primeiro a cirurgia de ATM, reposiciono com o disco. O paciente está usando placa para poder trabalhar com a musculatura. O paciente vai fazer exercício de abertura e fechamento, vai reabilitar a ATM dele. Beleza? Agora ele vai botar aparelho, vai organizar o posicionamento e durante o tratamento da ortodontia, ele já está com a ATM funcionando bem.
Aí eu vou para minha cirurgia ortognática, a TM já está na posição final dela, ela já se adaptou naquela posição. Eu vou fazer o planejamento da cirurgia na melhor posição da TM e na minha cirurgia com certeza eu vou ter um melhor resultado em termos de precisão, entendeu? Então eu faço separado porque na minha visão eu entendo que o resultado é melhor na minha mão fazendo separado do que junto. Dá pra gente fazer um crossfire aí de alguns temas dentro da especialidade aqui na Bucocast, gente, porque a gente tem cirurgiões Eu que entendo, tem cirurgiões que pensam diferentes, pensam diferente. mas eu passei dessa fase, assim, obviamente que eu vou falar que tem cirurgiões que indicam porque acreditam que esse é o melhor resultado, e tem cirurgiões que indicam porque ele não quer perder o paciente de indicar 2 cirurgias. Porque se um cirurgião indica 2 cirurgias e o outro cirurgião indica uma só, para o paciente leigo ele vai escolher quem? Muitas vezes, se ele não entender do assunto, ele vai naquele que resolve tudo de uma vez, né? Então ele vende mais fácil. Então, se o cara justificar por causa disso, essa justificativa para mim não cola, né? Agora, se ele justificar porque ele tem bons resultados dessa forma, ok, eu até entendo, né? Então, para mim, tem essas 2 posições. Eu opero separado, não tenho medo de indicar 2 cirurgias para o paciente, mas justifico para ele que provavelmente o resultado dele na primeira cirurgia e na segunda vão ser melhores do que fazer as 2 juntas. Professor, a gente tem 8 e 9 de novembro o Ortog aqui em São Paulo, do qual você faz parte da coordenação, e eu queria que você falasse, para a gente finalizar esse podcast, desse evento que já as inscrições, eu queria que você falasse como que tá as inscrições, estamos na última semana, mas é um evento que tem tudo para ser um sucesso mais uma vez, né? Maravilha. Bom, o Ortog é a menina dos olhos da gente lá do HC, né? O Ortog é um simpósio de cirurgia ortognática e ortodontia, onde a gente tem a pretensão de reunir ortodontistas e cirurgiões para discutir temas pertinentes da cirurgia ortognática especificamente, em alto nível, né? Então é um curso que é um simpósio que acontece desde 2012. Então a gente fez 2012, 2014, 16 e 18. E a gente teve um interrompimento na época da pandemia, né? Então a gente não fez 2020 e 2022 por conta da pandemia, principalmente porque o HC foi um dos hospitais principais de cuidado ao Covid, então a gente não teve a condição de fazer o Ortog nessa fase. Mas é um simpósio que vem numa crescente, a gente sempre teve um interesse muito grande de cirurgiões por vários motivos, e eu falo que o principal motivo é talvez a grade científica, né? A gente consegue reunir no Ortog cirurgiões do Brasil inteiro e cirurgiões que vêm de coração aberto falar uma palestra curta, que a ideia é que os temas sejam curtos para o cirurgião ser direto ao ponto e não perder tempo em coisas que não são importantes, mas ele vai responder a pergunta que ele tem que responder em 15 minutos. E aí a gente tem uma média aí de 30 a 35 palestrantes para falar, fora os moderadores, fora. Então, costuma reunir cirurgiões de grande peso nesse evento, num hospital que é um hospital escola, que é o maior hospital da América Latina, e que não tem rabo preso com ninguém, nem com tema, nem com assunto. A gente coloca todos os assuntos da cirurgia ortognática ali, a gente deixa assuntos políticos de fora e ali a gente está para discutir ciência. É um hospital que é da Universidade de São Paulo, então a nossa obrigação é discutir ciência em alto nível. Então talvez seja por isso que é um evento que atrai bastante cirurgião, bastante gente, desde residentes a cirurgiões experientes, são pessoas que costumam frequentar o Ortog. Eu queria que você olhasse para essa câmera, que é essa do meio aqui, fizesse o convite para esse Bucomaxilo que ainda não se inscreveu e que ainda dá tempo para participar do Ortog esse ano, professor. É isso, eu gostaria de fazer esse convite a você que é cirurgião, tanto residente quanto cirurgião experiente, quanto ortodontistas também, porque o Ortog ele é um evento que dura 2 dias e que tem uma riqueza enorme na grade científica. A gente está aí com 70%, 80% dos inscritos já, então se você gostaria de se inscrever, corre lá no www.ortog2024.com.br e que você consegue fazer a sua inscrição lá. O Ortog é daqui uma semana e meia, né? Dia 8 e 9 de novembro. Esse ano vai ser no Instituto de Radiologia, lá no HC.
num anfiteatro para mais ou menos 300 pessoas. A gente tem três convidados internacionais, a doutora Dorothy Nitsan, que é uma pesquisadora fantástica na área de cirurgia de ortognática e ATM, nesse tema que nós estávamos discutindo. A gente vai ter o Dr. David Alfie, que é um cirurgião americano de Houston, que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu estava lá nos Estados Unidos. É um cirurgião que hoje em dia faz muita cirurgia para paciente de apneia do sono, trabalha bastante com produtos customizados, ele vai dar a sua palestra também. E um professor da Guatemala que vai falar da experiência em cirurgia ortognática em fissurados. Então a gente tem uma riqueza aí de temas que você não vai se arrepender aí de vir participar com a gente para se atualizar dentro da especialidade. E o Ortog tem o apoio da Bucocast, que nós vamos estar lá cobrindo esse evento, fazendo uma cobertura geral desses 2 dias e trazendo mais conteúdo para os nossos alunos de residência e cirurgiões que nos acompanham pelo canal. Eu agradeço demais aí a ajuda de vocês, né, em todo o marketing do evento. Pra gente é um prazer aí contar com vocês da Bucocast participando com a gente no Ortog. Obrigado. Para finalizar esse podcast, quero fazer um agradecimento especial à Traumec, né, que tem participado, né, do crescimento da Bucocast como patrocínio, enfim, ao César, ao Paulo Caritá, e deixar aqui o QR Code para você poder acessar o site da Traumec, buscar informações. A Traumec está hoje no Brasil todo e também no exterior, na América Latina, enfim. Você que é bucomaxilo ainda, que não conhece a Traumec, pode estar acessando aí, conhecendo um pouquinho mais sobre essa fábrica que é apoiadora aqui do nosso projeto. Professor, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho da sua trajetória dentro da especialidade. Eu acho que a gente não conseguiu bater os 30% da pauta aqui, não chegou nos 30%, mas já fica aqui o nosso convite para você retornar e a gente poder fazer outros episódios. Enfim, eu sei que a gente tem uma área imensa aí dentro da especialidade que você é uma sumidade no assunto, então fica aqui o nosso convite para você retornar e a gente fazer outro podcast. Convite totalmente aceito, a conversa super agradável e as suas perguntas são impressionantes, que eu falei, esse cara é cirurgião, não é possível. Que bom que você gostou. E é um prazer enorme estar aqui, com certeza. Top. O que você achou do estúdio aqui, da estrutura nossa? Do estúdio tá super top, tá lindo aqui, é super bem produzido, super bem montado, né? E parte técnica também muito, muito de ponta. Parabéns aí pelo estúdio. É sempre bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Grande abraço. Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, muitíssimo obrigado pela sua participação. Deixe aí seus comentários aqui no nosso canal. Ainda não é inscrito, vai lá no nosso Instagram, se inscreva, né? Vai lá, siga nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal para que outras pessoas consigam também ter acesso ao conteúdo. Um forte abraço e até o próximo episódio.